Olá, começa agora mais um programa Fala Vereador da Câmara Municipal de Uberlândia. E o nosso convidado de hoje é o vereador Fabão, do PV, que está no seu segundo mandato. Vereador, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Prazer, Adriana, prazer a audiência da TV Câmara. Vereador, para a gente começar, quais foram as suas principais iniciativas nos primeiros meses de 2025? A gente tem investido o nosso tempo, Adriana, dentro desse processo de fiscalização, até por conta do resultado da última eleição, que foi um resultado muito expressivo, o volume de trabalho interno ele aumentou muito, né? Então são muitas queixas, muitas denúncias acerca por exemplo, laboratórios. A gente tem um laboratório MENA que vem enfrentando muita dificuldade aqui em Uberlândia. E a gente tem se debruçado em receber essas pessoas, acolher essas reclamações. E isso acaba, em alguma medida, ocupando um pouco o tempo do trabalho legislativo, né, de produção de projetos e tudo. A gente protocolou um projeto, inclusive um projeto que havia sido protocolado na legislatura anterior pela vereadora Cláudia Guerra, que é o projeto de parada segura, né? De forma bem resumida, porque nós vereadores aqui, até para a audiência entender, a gente não pode protocolar nenhum projeto que importe em custo, em aumento de despesa para o erário, né? Isso é muito difícil, né? É por isso que a gente vê tanto projeto assim, sem eficácia, né? de uma certa irrelevância. Tá? O dia de conscientização da amamentação na teta esquerda. Aí o outro vem, o dia da amamentação da teta direita. Porque acaba que resta para o vereador um nicho muito restrito de atuação legislativa, porque nada que a gente propõe pode influenciar em aumento de despesa. A gente fica amarrado. Por isso que a gente vê tanto projeto sem sentido e que acaba tornando o trabalho legislativo um pouco caricato às vezes, né? E aí a gente tem essa preocupação justamente para tentar fazer esses projetos avançarem nas comissões e serem levados ao plenário, que é muito difícil, né? A gente passar pelo crivo da Comissão de Legislação e Justiça, que nem sempre é um crivo jurídico, ele é crivo político também, não deveria ser. E esse projeto de Parada Segura, basicamente, o que ele pretende? Ele pretende oferecer principalmente às mulheres, mas a gente está tentando também incluir os idosos e as pessoas com deficiência, dentro de uma lógica que a pessoa, ela, dentro do trajeto da linha, né? Então o motorista de ônibus ele não pode entrar numa rua que não está dentro do trajeto. Então vamos pegar que eu sou um morador ali do Canaã e a linha que eu pego passa ali na Avenida Jericó, por exemplo. De repente, se eu sou uma mulher, um idoso, uma pessoa com deficiência, poxa, seria melhor 10, 11 horas da noite esse ônibus parar ali na esquina, ali, ao invés de parar no ponto de ônibus, uns 3 quarteirões à frente, que é um local mais iluminado, um local mais seguro, mais próximo da residência, para que essa mulher, esse idoso, essa pessoa com deficiência corra menos risco. Então a gente está instituindo essa obrigatoriedade por parte das linhas de ônibus, né? Na legislatura anterior, esse projeto recebeu um parecer desfavorável, né? Do qual eu discordo, porque essa lei, ela inclusive já funciona em várias cidades grandes do país e a Constituição é a mesma, né? Para todos nós. Então, se esses projetos foram considerados constitucionais em outros municípios, não tem por que ser o contrário aqui. E a gente vai investir os esforços nesse projeto. Agora, no comecinho de mês de junho também, a gente deve protocolar novos projetos voltados para um programa de proteção aos apicultores, né, que é um problema também muito específico, mas que a gente tem observado. Fomos procurados pelo IBAMA, inclusive, para tentar legislar sobre isso. Os apicultores sofrem muito com essa questão do agrotóxico. E existe uma relação de ganha-ganha, né, do produtor rural com o apicultor, porque as abelhas, elas têm um papel ali de polinização e melhoram muito o desempenho daquela produção agrícola. Só que, por outro lado, essas colmeias, elas são muito sensíveis a agrotóxico. Então a gente tem que achar uma relação de equilíbrio. Vamos até procurar o sindicato rural para tentar conversar, tentar entender isso e tentar fazer uma legislação em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, justamente para ela poder existir e avançar. A gente tem recebido também muita demanda de professores, né, por conta da situação das escolas, superlotação, falta de infraestrutura. Nós temos uma legislação federal que trata do bem-estar desses profissionais de educação, que na prática não é cumprido. Questão da saúde mental?
Oi? Questão da saúde mental? Também da saúde mental, mas do ponto de vista até de condições de trabalho. Então vamos pensar do ponto de vista prático. Nós aqui numa sala de aula, né, que o espectador não está vendo, mas a gente está numa sala pequenininha. Então muitas vezes uma sala como essa tem 25, 30 alunos. O aluno mal tem espaço para poder pôr a mochila no chão e tal. Sabe? Então, um ventilador barulhento, uma sala barulhenta, poucos recursos audiovisuais, como é que esse professor ensina, como é que esse aluno aprende? Né? De fato, a gente está oferecendo condições mínimas para esse aluno. Esse aluno tem tempo hábil para poder, no recreio, comer a merenda, será? Então são 15 minutos para ele ir no banheiro, para ele tomar água, para ele pegar uma fila. Muitas vezes aquela refeição pode ser, de acordo com a condição do aluno, uma única, não uma única refeição, mas uma refeição importante dentro do dia dele. E 15 minutos não são suficientes. Então, esses pequenos ajustes que a gente vai tentar, né, propor e regulamentar através do Poder Legislativo aqui. Não é fácil, mas a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Vereador, existe algum projeto de lei de sua autoria, de sua coautoria, que foi aprovado nesse período, nesse primeiro semestre? Não. Talvez de coautoria eu não me recordo daqueles que talvez a gente tenha assinado em conjunto com outros vereadores os projetos, isso é muito comum, né? Mas projeto de minha autoria, né, na verdade, em toda a legislatura, né, anterior, eu consegui aprovar somente 3. Né? É muito difícil para a gente que é parlamentar independente ou da oposição conseguir avançar. Sabe? Então, nesses primeiros 3, 4 meses, eu não tive nenhum projeto meu aprovado ainda. Vereador, o senhor foi o vereador mais votado da história de Uberlândia, com mais de 14.500 votos. Como é que tem sido o seu relacionamento com a população, né, para entender as demandas, né, da comunidade? O lado positivo é que a gente receber muita demanda é que a gente consegue observar com certa propriedade esse termômetro de problema, né? Então, eu vou dar um exemplo que está acontecendo nesse momento. Né? Existe uma manutenção emergencial, mas que já dura mais de 10 dias, da rede de distribuição de água feita pelo DEMAI lá no bairro Shopping Park. Então, eu estou recebendo nesse momento eu estou recebendo muita demanda de moradores do Shopping Park. Então, é um negócio que está saindo. Você pode ter uma reclamação do DEMAI aqui ou ali, isso é normal. Mas quando você começa a ter um pico de reclamações é porque realmente o problema saiu da curva. Então, hoje eu já tenho que ir lá no Shopping Park e verificar o que está acontecendo, entrar em contato com o DEMAI. A gente sabe que não é um problema simples de se resolver, né? O Shopping Park tem todo um problema, uma questão, acho que de ser a ponta, né, da linha de abastecimento e tudo. Só que, poxa, 10, 11 dias, né, uma família sem água, para tomar banho, para cozinhar, isso sai do razoável. Então aí a gente pega e faz essa intervenção, justamente quando a gente vê. Eu tive uma conversa até com o proprietário e o CEO do Laboratório Mena, e eu expliquei a mesma coisa. Falei, olha, eu não tenho problema pessoal nenhum com ninguém, mas assim, se eu estou entrando no assunto é porque saiu da curva mesmo. Uma reclamação ou outra a gente sempre recebe, de todos os serviços públicos. Mas eles estão dentro de uma certa normalidade, né? São casos eventuais, isolados, que a gente consegue ir lá intervir. Agora, quando eu começo a receber uma montanha de reclamação daquele determinado serviço, é porque saiu da curva. Então, acho que o lado positivo, né, dessa votação expressiva e da consequente demanda que a gente vem recebendo é poder usar esse termômetro. Falar, o DEMAI está errando aqui. A gente, é facilmente perceptível para a gente. Às vezes pode ter outro mandato que tem mais dificuldade de entender isso, porque não recebe esse volume maciço de demandas, entendeu? O senhor encontrou algum desafio nesse início do novo mandato? O desafio, talvez, o grande desafio seja essa pedagogização, né? Então, a gente que depende do voto, a gente tem a missão de agradar, né? Agradar a todo tempo, para poder ser aceito, ser querido e receber essa procuração sempre, né, de forma subsequente. Só que a gente também tem o dever de tentar pedagogizar. Então, um tema que é bem emblemático nesse aspecto é o tema da CEMIG, né? Então, a CEMIG presta um serviço que não está legal. O governo estadual tem feito um esforço no sentido de tentar privatizar a CEMIG e consequentemente, está precarizando o serviço, porque depende da opinião pública. Então, qual que é a opinião pública? Pô, ela vai pegando raiva daquele serviço, né? E aí, na raiva, ela fala assim, pô, tem que privatizar mesmo, né? Então, você vai ter que fazer uma crítica assertiva em relação à CEMIG, vai ter que tentar pedagogizar isso para a população. Gente, por mais que a gente odeie a CEMIG, né, e ela esteja prestando um serviço ruim, a privatização ela não é uma solução. Na verdade, ela é o agravamento desse problema, né? O problema que está acontecendo na CEMIG
é justamente assim, de forma deliberada, né? É uma empresa mista, então você tem um núcleo de acionista que está recebendo um lucro exorbitante e a empresa não está utilizando parte desse lucro para fazer o reinvestimento necessário na melhoria do serviço, que é o que deve ser feito. E aí a consequência prática disso, a gente aqui em Uberlândia, o próprio Shopping Park é um exemplo de um local que vive caindo energia lá, queimando eletrodoméstico e tal. E aí, ao mesmo tempo que você tem que defender o cara, explicar, ir reclamar da CEMIG, bater na CEMIG, ir no PROCON, você também tem que chegar para esse cara que está puto, que está prejudicado, né? E falar assim, cara, mas se privatizar vai ficar pior, né? Eu acho que então, esse é o maior desafio em todos os aspectos, né? Quando você vai para o DEMAI é a mesma coisa. A gente teve aqui no Parlamento recentemente aprovado um projeto que autoriza o Poder Executivo a estabelecer parcerias público-privadas, né? Que a gente chama de PPP, sem a autorização do Legislativo, né? Então, a gente até votou contrário a esse projeto, não por ser totalmente contra as PPPs, que eu acho que são necessárias em alguns aspectos, mas sem a aquiescência do Poder Legislativo, que é onde está o representante popular, né, que fiscaliza e que é a primeira trincheira que atende a população, sabe? Então, a gente sempre usa o Parque do Sabiá como um exemplo assim, para a população entender com mais facilidade, né? Então, já pensou se o Poder Executivo resolve fazer uma PPP em cima do Parque Sabiá e essa empresa começa a cobrar entrada, por exemplo? Né? Não vai acontecer, claro, porque do ponto de vista, teria um custo político alto, né, para o prefeito. Só que quem garante que não vai acontecer, né? A gente vai depender da boa vontade do Poder Executivo. Quem garante que o estádio ali, Parque Sabiá, os eventos esportivos não vão contar, por exemplo, com patrocínio de bets ou de empresas de apostas online, que são um problema seríssimo que a sociedade brasileira hoje enfrenta. Patrocinam todos os clubes, praticamente, de futebol da Série A, e a gente vive uma epidemia de vício em jogos, uma epidemia silenciosa sobre a qual ninguém está falando. As pessoas estão se suicidando, inclusive. Os casamentos estão se desfazendo, né? Justamente por conta dessa situação. Então, quem nos garante que amanhã ou depois eu não vai ser lá Arena Multiesportiva Bet Tal, por exemplo, sabe? A gente não vai, enquanto Poder Legislativo, não vamos poder tentar barrar essa iniciativa porque ela se tornou uma ação privativa do Poder Executivo. Vereador, falando em Poder Executivo, como é que o senhor avalia o desempenho da Prefeitura nesse início de gestão? Como é que tem sido o seu relacionamento com o Poder Executivo? Tem sido bom, dentro dessa lógica de independência e de alguma oposição, tem sido respeitoso. Eu acho que, até por uma questão principiológica, eu entendo que nesses primeiros 6 meses eu tenho que baixar a guarda mesmo, né, na condição de oposição, por se tratar de um governo novo, ele tem o direito de fazer as mudanças que ele pretende fazer, né, ele tem o direito de governar, de tentar, inclusive, cortar esse cordão umbilical com a antiga gestão, que eu acho que ele tem feito bem isso. Já tive 2, 3, 4 vezes com ele, o que é um avanço, porque com o prefeito Odelmo, por exemplo, nunca me reuni em 4 anos. E todos os secretários têm sido bastante solícitos, né, em nos ouvir, nos atender. Então, nesse aspecto, há um avanço muito, muito significativo em relação à gestão anterior. E a gente vê por parte do prefeito um esforço de fazer dar certo, né, dentro do projeto político, que às vezes não é o mesmo que o meu, mas dentro da lógica que está estabelecida, eu acho que ele tem buscado parceria, buscado trazer recursos. Um exemplo emblemático é essa questão do SAMU e da UPA, né, da qual havia uma resistência muito grande por parte do ex-prefeito Odelmo, uma resistência ideológica, né, que não tem muito sentido prático do ponto de vista é muito melhor e mais barato para o município ter um SAMU do que ter um SIAT, né, ou pelo menos ter os dois. E o prefeito sempre foi avesso a isso, o ex-prefeito, justamente por se tratar de uma política que emblematicamente seria ligado ao PT ou seria ligado ao ex-prefeito Gilmar Machado. E ele rapidamente rompeu com essa lógica, já foi atrás do Ministério da Saúde, já temos em perspectiva aqui 2 UPAs, né, que vão funcionar dentro da nossa cidade e, consequentemente, o SAMU também. Então, acho que isso é uma demonstração de uma certa neutralidade ideológica ali em relação a essas picuinhas, né? Então, para mim, é um avanço. Agora, obviamente, que a Prefeitura encontra dificuldade, tem muito fornecedor que não está recebendo, dificuldades financeiras, né? A Prefeitura continua, em alguma medida, com a mesma estrutura que a gente discorda ali, né? Algumas secretarias com um nível de serviço um pouco abaixo daquilo que poderiam executar. A gente tem um contrato com a publicidade ainda, que a gente sempre critica, que não foi mexido. No primeiro dia de mandato
do atual prefeito, a gente enviou um ofício já recomendando a rescisão do contrato de publicidade com a agência que é responsável, porque a gente entende, a gente teve acesso aos documentos, já enviamos denúncia ao Ministério Público, porque é um contrato que está totalmente desequilibrado e desfavorável, né, para a prefeitura. Mas até agora nenhuma providência foi tomada, por exemplo. Vereador, e o que o senhor espera dos próximos meses, né? Quais são suas metas? A gente vai agora nesse segundo semestre, né, a gente espera poder aumentar a produtividade em relação a essa questão do processo legislativo, né, apresentar um número determinado de projetos que sejam relevantes, né, não necessariamente datas comemorativas e nome de rua, que a gente nunca apresentou, mas assim, para poder fazer esses projetos avançar, então tentar fazer política, né, junto à prefeitura, tentar aproveitar essa disposição ao diálogo que o prefeito Paulo Sérgio tem, justamente para poder fazer avançar alguns projetos relacionados, por exemplo, à perturbação do sossego. A gente está tendo muito problema em Uberlândia. O baixo efetivo da Polícia Militar não dá conta de fazer essa fiscalização, da Secretaria de Meio Ambiente também não, CETRAN também não, e as pessoas estão sofrendo com isso. Muitas vezes você batalhou para comprar uma casa ali e tal, de repente se estabeleceu como se fosse um grande baile funk ali na sua rua, né? As pessoas param os veículos na frente de depósito de bebidas, ligam o som alto, e você que trabalhou o dia inteiro não consegue descansar. Idosos, né? Idosos, pessoas com doenças crônicas, crianças com deficiência. Então a gente tem que ter uma legislação municipal que seja um pouco mais dura, talvez até impopular, né? Mas que permita ao agente público, o agente fiscalizador, a ir lá resolver o problema. Que o policial militar também ele conta com uma legislação penal lá, sabe, que também não é decisiva, ela não é resolutiva. Então a gente tem estudado uma forma de tentar fazer isso. Mas assim, vamos tentar fazer em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, em parceria com o prefeito, para poder a lei avançar mesmo, né? Vereador, eu queria agradecer a sua participação e que o senhor deixasse aqui, né, os seus contatos, as redes sociais, para quem está nos assistindo, enviar sugestões, apresentar suas demandas. Isso, basicamente o @FabãoVereador, que é o meu Instagram, eu mesmo que respondo, então vocês têm que ter um pouquinho de paciência, que é muita gente, mas eu estou sempre respondendo. E meu WhatsApp, que é o 974008012, o WhatsApp do gabinete. E por lá você pode mandar a sua demanda, a sua solicitação, a gente responde todo mundo e corre atrás de tudo que o pessoal envia pra gente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Adriana, agradeço a você e a toda a equipe aqui da TV Câmara. Muito obrigado. Nós conversamos com o vereador Fabão, do PV, que está no seu segundo mandato, e o programa Fala Vereador de hoje termina aqui. Até a próxima edição.